o cara mandou falar sobre Marx. Sempre falar sobre Karl Marx. Falar sobre Karl Marx. Falar sobre Karl Marx. Bucha. Tem um garoto aí na internet pedindo pra mim falar sobre Karl Marx. O que eu falo? Para você entender de Marx, você tem que entender de materialismo. E outra coisa. Marx é um filósofo comunista. Economia comum para todos. Só que a economia economista, ela não ganha 100%. Por quê? Porque a gente precisa mensurar o materialismo. E aí, quando você pensa na mensuração do materialismo, você vai lidar com outro filósofo oposto a Marx. O Adam Smith. Do filme Matrix. O Smith. E aí, o que acontece? Karl Marx, ele é mal visto pela sociedade no modo geral, porque geralmente os governos comunistas foram os governos mais autoritários da Terra. Você sabe o que é governo autoritário? Governo autoritário é governo sanguinário. Ou faz por bem, ou faz por mal. E aí, os movimentos democráticos do século XX destruiu o pensamento comunista, autoritarista, ditatorial. Mas não destruiu o pensamento comunista de distribuição materialista. Então, se você pensar no comunismo no sentido ditatorial, autoritário, não presta. Porque você tem uma legião de pessoas superiores forçando você ter as coisas, fazer as coisas, aliás, em regime de um poder maior. Ou seja, eu tenho que passar graxa no sapato do presidente porque ele é o cara mais venerado do Brasil. E a democracia destruiu esse pensamento. Então, a democracia, ela destruiu o pensamento do comunismo ditatorial autoritarista, mas não destruiu o pensamento de Karl Marx no sentido de dividir coisas para as pessoas. Mas tem um avião muito grande sobrevoando os dois. Tem um avião muito grande sobrevoando Adam Smith, o libertador econômico na democracia, né? Porque o que acontece? Quando o comunismo ficou muito forte, autoritário e ditatorial, os pensamentos de Adam Smith ganharam terreno. O que acontece? Adam Smith começou a falar assim, não, a economia tem que ser bom para todo mundo. Todo mundo deve comprar, gastar e consumir. Todo mundo tem que ter todos os tipos de recursos iguais. Quando Adam Smith pensou assim, poucos intelectuais da época, que hoje poucos intelectuais da época, que no caso hoje é composto pela grande classe média, aderiram aos pensamentos de Adam Smith. São os povos mais prósperos da Terra. Se você entrar num apartamento de uma pessoa da classe média, você vai ver que é um apartamento de última geração. Mas, enquanto existe um apartamento de última geração, existe uma rabiola de favela. Pessoas que não têm casa direito, não têm qualidade de vida, não têm harmonia social, não têm educação. Por quê? Porque para construir esse império de Adam Smith, teve que se criar um outro império
de pobres. Então, os pobres normalmente gostam de ser comunista dentro de um regime democrático. Tá? Entre os pobres existe um comunismo democrático. Já entre a classe média não existe comunismo democrático. Existe democracia expansionista na economia. Mas os dois estão fracassados. Aí se você entrar aqui, ó, você tem que aprender a usar a sétima arte em Hollywood. Se você entrar aqui em Hollywood, vem a filosofia anarquista. A filosofia anarquista, ela tenta equilibrar o pensamento de Adam Smith e o pensamento de Karl Marx. O pensamento anarquista, que no caso é representado pelo Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Coringa ele é um anarquista social, né? Ele conversa com a máfia, ele critica a polícia, ele critica o presidente, ele critica todo mundo que acha que o mundo é um lugar onde qualquer um pode fazer o que quer, né? Então o que acontece? O anarquismo é uma frente reversa desse problema. O Coringa ele ataca os pobres miseráveis que não entendem a razão da sua desgraça e faz merda também, e ataca também a elite, né? Mas o que acontece? Está sobrevoando agora, nesse momento, está sobrevoando um avião em cima dos dois pensamentos, de Karl Marx e de Adam Smith. Esse avião se chama economia contraséptica. Contracepticons, né? O que é economia contraséptica? A economia contraséptica, ela vai ver um mundo diferente. Ela vai ver um mundo muito pobre de materialismo e um mundo pobre de amplificação de dinheiro. Nenhum dos dois podem crescer mais. Nem o materialismo e nem volume de dinheiro. Então a economia contraséptica, contracionista no caso, a economia contracionista, ela vai tentar ajustar a balança da desigualdade. É difícil fazer isso 100%, mas pode melhorar muito o progresso, reprojetando o futuro, né? É como se você tivesse uma balança que de um lado você tem toda a bagagem materialista e de outro lado você tem pouco dinheiro. Então qual o lado que vai forçar mais? É o lado do materialismo, vai abaixar a balança. A balança vai abaixar para o lado do materialismo e o outro lado da balança vai subir para o dinheiro, porque o dinheiro está mais leve em função da matéria. E a economia contraséptica vai tentar equilibrar o materialismo com o dinheiro e a balança vai ficar igual. Volume de dinheiro na mesma proporção do materialismo. Aí tem que ter uma revolução nos processos industriais. Tem que haver uma revolução nos processos industriais para que essa balança fique equalizada. Porque dá para fazer. Dá para fazer. Mas para fazer isso, a gente precisa destruir o pensamento de Adam Smith. O pensamento de Adam Smith, ele é muito monopolista. E essa tragédia que está acontecendo na face da Terra é culpa do pensamento monopolista de Adam Smith. Adam Smith monopolizou a raça humana em todos os sentidos. De poder, de república, de democracia. Adam Smith ele assaltou a humanidade. Hoje é uma das raças mais ricas da Terra, é o povo de Adam Smith, de fato. Mas o histórico dessa riqueza é de assalto, de assassinatos, de conspirações, de queima de arquivo. Por isso que Adam Smith é rico. Por quê? Para Adam Smith ser rico, ele teve que esconder as ideias de Karl Marx. Então, se você olhar, presta atenção, se você olhar Karl Marx no sentido de comunismo, ditatorial e autoritário, Karl Marx não vale nada na sua vida. Porque você não gosta de ser agressivo e não gosta que sejam agressivos com você. Beleza? Mas se você olhar Karl Marx no sentido de dinheiro e comprar as coisas, esquece o resto. Então você vai pensar em Karl Marx numa economia comunista, democrática e participativa. Aí é o avião que está sobrevoando a humanidade neste momento. Tá bom? Porque a maioria dos professores em sala de aula sabem da filosofia de Adam Smith, de adquirir recursos e capitais.
E a maioria dos professores puxa saco para Adam Smith. Lógico. Porque qual é o professor que não quer ganhar bem? Você entendeu? E você sabe que para ganhar bem, você tem que puxar o saco de Adam Smith. Para você estar acima da natureza humana. Ou no nível dos melhores. Você tem que puxar saco de Adam Smith. Em pior das situações sociais. Então falar bem de Karl Marx em sala de aula, você não vai achar um professor que fala mal. Que fala bem, aliás. A maioria dos professores vai falar para você que o comunismo matou pessoas, foi muito autoritário, foi ditatorial. A maioria dos professores que vai te falar de Karl Marx vai falar o lado negro do comunismo. Que é forçar as pessoas a fazer o que os mais velhos ou os que estão no poder quer. E aí, quando você vê o Karl Marx na forma de um monstro, lógico, você vai correr para Adam Smith. É natural. Ah, eu não quero esse homem no poder, não entendo disso. Mas se esse cara fez isso, se as ideias desse cara fez isso, eu vou para Adam Smith. Aí você vai para Adam Smith, você tem que fazer parte de uma conspiração social ou de um quadro social onde a maioria quer o impossível nos dias de hoje. Onde a maioria quer o impossível nos dias de hoje. Porque de um lado tem uma minoria de pessoas prósperas, mas de outro lado tem uma grande multidão de miseráveis no mundo. Que não tem nada, não está tendo nem trabalho mais. Aí você vai ver, para você ficar em êxtase, você vai estudar Ciro Gomes, um dos últimos governantes do país que falou a verdade sobre isso. Sobre o desemprego, sobre a desigualdade, sobre o trabalho no Brasil, as empresas multinacionais, japonesas, asiáticas, né, no caso China, Coreia, destruiu o Brasil no sentido tecnológico. Essas empresas multinacionais e europeias monopolizou todo o trabalho industrial dentro do Brasil, matou-se índios. O Papa Francisco acabou de assumir essa culpa. O Papa Francisco assumiu que a igreja matou muito índio no Brasil em nome de desenvolvimento econômico europeu. O Papa Francisco acabou de assumir isso. Você vai ouvir nos rádios. Se eles falarem a verdade, porque a mídia, já falei, é uma conspiração. Rádio e televisão é uma conspiração. Certo? E o que acontece? A verdade é que a corda vai estourar. Tá? Eu vou falar dessa corda estourando, eu vou fazer um vídeo. Já falei, vou falar de novo. Sobre as bombas nucleares que vai explodir no planeta. Por culpa de Adam Smith. A mentira de Adam Smith foi tão grande, que a humanidade, cada país do mundo, construiu bomba nuclear sem saber. A mentira de Adam Smith foi tão grande na face da Terra que cada país hoje tem uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear baseada em urânio, uma bomba nuclear baseada em óleo diesel, uma bomba nuclear baseada em energia elétrica e uma bomba nuclear baseada em química petrolífica. E essas bombas nucleares que a humanidade construiu vai explodir nesse século ainda. Há uma previsão que até o final desse século essas bombas nucleares explodam. Eu vou falar um vídeo só sobre bomba nuclear. Beleza? Um abraço. Eu espero que eu ajudei você, brother. Se você confiar em mim, você não vai entrar no meu canal mais falando de Karl Marx e nem de Adam Smith. Se você não confiar, continue aí com as suas filosofias maléficas de Karl Marx. De fato, o comunismo autoritário e ditatorial não é bom para a humanidade. Beleza? Um abraço.